Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de literatura, falando agora do romantismo no Brasil. Então, se vocês já estudaram o romantismo europeu e o romantismo em Portugal, que foi o outro vídeo que eu fiz para vocês, aquelas características que eu apresentei lá, elas se repetem aqui no Brasil, tá? Só que, claro, com algumas mudanças. O romantismo aqui no Brasil, ele tem início em 1836 e vai até 1881. Tá? Ele ocorre no teatro, na poesia e na prosa. Então, quem teve esse marco inicial aí, quem deu esse, começou com esse período literário aqui, foi uma obra de Gonçalves de Magalhães, chamada Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Além dessa obra, a revista Niterói foi publicada neste mesmo ano em Paris, também foi precursora do movimento. Então, nessas duas obras aí, começou o romantismo no Brasil, tá? A partir destas obras. O que acontecia aqui? Vamos falar um pouco do contexto histórico. Então, sempre, relembrando com vocês, estudamos o contexto histórico porque as obras refletem o que acontecia na sociedade naquele período, tá? Então, muito do que acontecia ali aparece nestas obras. Os artistas, eles colocavam nas obras a realidade local ali, né? Então, isso interferia, tá bom? Um filme que retrata bem este período aí histórico é o filme Carlota Joaquina, é um filme nacional, tá? Não dá tempo para eu passar para vocês, mas quem tiver interesse aí pode pesquisar, tá? O que acontecia? A família real portuguesa, ela veio para o Brasil em 1808 e ali ocorreram várias mudanças sociais, culturais e econômicas no nosso país. Então, o Brasil, ele mudou a capital, né? Não era mais em Salvador, veio para o Rio de Janeiro e ocorriam neste período várias modernizações, tá? Então, alguns edifícios públicos importantes surgiram nessa época, como o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Real Teatro São João. Esse teatro ele existe até hoje lá no Rio de Janeiro, tá? Acho que mudou o nome, é Teatro João Caetano. Né? A imprensa, surgia aqui no Brasil com força nesse período, então a imprensa régia e algumas instituições como o Banco do Brasil e a Real Academia Militar. Tá? A imprensa, os jornais, os folhetins surgiram nessa época. Tá bom? A independência do país foi um outro fato muito importante que ocorreu dia 7 de setembro de 1822. Então, este era o Brasil do período do romantismo. Então, como o Brasil ele se libertou de Portugal, havia assim na cabeça dos moradores aqui, eles tinham uma busca pela nacionalidade. Eles queriam saber assim qual que era a identidade nacional, né? Nós não somos mais portugueses, nós não somos indígenas, nós não somos negros. O que é o Brasil, afinal? O que é o povo? Como que vai representar esse povo? Então, as obras deste período, elas retratam esta insegurança aí desse povo, tá? Então pensa que a burguesia estava em ascensão, muitos brasileiros mandavam seus filhos para a Europa para estudar e eles voltavam com as ideias de lá, as ideias inovadoras da Europa. Da Europa eles traziam aqui para o nosso país, tá? Então este era o momento histórico que o Brasil vivia, tá? Falar um pouquinho do teatro. Tá? O Teatro Nacional do Romantismo. O teatro romântico ele teve início em 1838 e voltou-se para a discussão das grandes questões humanas. Então, interesses financeiros, amores, imoralidades, atos nobres, crimes e virtudes. Tá? Estes eram os temas das peças daquela época. Tá? O principal autor é o Martins Pena, mas todos esses outros autores também escreveram peças teatrais que fizeram muito sucesso, tá? O José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, tá? Essa imagem aqui é do teatro lá do Rio de Janeiro, tá? Que eu tinha falado, o Teatro Real João. Esse teatro existe até hoje, ele passou por alguns incêndios, alguma coisa, teve algumas reformas, hoje é chamado de Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, tá? Na poesia.
A poesia é o que a gente mais vai estudar aqui do romantismo, né? A poesia, ela está dividida em 3 gerações. Então, a primeira geração do romantismo, na poesia, ela é chamada de geração nacionalista ou indianista. Quais são os temas presentes nas obras dos autores dessa geração? Natureza, a pátria, sentimentos, ufanismo. Então, o que é o ufanismo, gente? Ele era exageradamente patriota, tá? Então, a busca da nacionalidade, isso aparecia aí nessas obras destes autores, tá? Religiosidade, em várias obras também aparece, tá? Tanto o catolicismo, né, os santos católicos, como a religiosidade dos índios, né? O culto à lua, ao sol, à terra. Então, a religiosidade das duas, né? Tanto dos índios como a nossa religiosidade, né? Católica. Exaltação de um herói nacional idealizado, o índio. Então, o índio, nas obras do romantismo, ele é idealizado, tá? Então, ele é perfeito, ele é forte, ele é honesto, ele é o herói. Tá? Então, o índio é idealizado neste período aqui. A mulher, como que a mulher aparecia nestas obras, né? Idealizada, frágil e inalcançável. Tá? Então, a mulher nessas obras aqui, elas aparecem assim, aquela mocinha, tá? É a mocinha que obedecia ao pai, que obedecia à família, pronta para o casamento. Então, nesta geração aqui, a mulher aparece dessa forma. E a linguagem coloquial aparece também nessas obras. É claro, gente, coloquial para a época, tá? A gente vai ler a obra, a gente acha que o português ainda não está muito de acordo, né? É muito diferente de hoje, tá? Mas aparece um português mais brasileiro ali, tá? Brasileiríssimo aí, tá? Os principais autores deste período: Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar. Se você prestar atenção, gente, o José de Alencar, ele tá em toda parte, tá? Ele é o principal autor do romantismo. Você vai ver que ele tá em todas, tá bom? No livro didático de vocês, tem um exemplo aí de uma obra, tá? Então, aqui, ó, peguei aqui uma obra aqui que tá um trecho, tá? Lá no livro didático o poema tá completo, ou tá maior pelo menos, tá? Então, é Juca Pirama, por Gonçalves Dias. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ínfios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. Então é bonito, né? Tem rima, tudo. É um poema chamado Juca Pirama, tá? É um livro todo rimado. Vale a pena ler, tá? Conta a história aí de um índio, de um herói, né? O índio. Então ele mostra o herói nacional aí nesta obra. Vamos lá para a segunda geração. Então, a segunda geração é a geração chamada de ultrarromântica, tá? Aqui, os autores deste período, ele já deixa de lado essa parte aí de valorizar o índio, a natureza, eles já não estão mais preocupados com isso, tá? Estes autores da segunda geração, eles foram fortemente influenciados por um autor chamado Lord Byron, tá? É um poeta inglês. Então, esse Lord Byron, ele tem assim, ele ou seus personagens, né, apresentam o quê? Um estilo de vida boêmio, vício, bebida, fumo, né? Há um narcisismo exacerbado, egocentrismo, uma angústia, um sofrimento. Os autores desse período, eles morrem jovens, tá? Eles sofrem demais, tá? Então, aqui, o byronismo é isso, tá? É esse sentimento aí, essa linha que sofre, gosta de sofrer, né? Então, as obras apareciam o quê? Um sentimentalismo e um pessimismo doentio, exacerbado, né? Os temas são ligados ao egocentrismo, à melancolia, à desilusão e à morte. O amor é platônico,
tá? A mulher é inatingível, tá? Ele tem sonhos, devaneios. Então, as obras dessa segunda geração, a poesia dessa segunda geração, ela apresenta estas características, tá? Os principais autores dessa segunda geração: Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Fagundes Varela, tá? Eles são os mais importantes aí. No livro didático de vocês também tem o trecho de uma obra, tá? De Álvares de Azevedo. Eu coloquei um trecho do poema, tá? Vou ler para vocês. Quando à noite no leito perfumado, lânguida fronte no sonhar reclinas, no vapor da ilusão porque te orvalha pranto de amor às pálpebras divinas? E quando eu te contemplo adormecida, solto o cabelo no suave leito, porque um suspiro tépido ressona e desmaia suavíssimo em teu peito? Virgem do meu amor, o beijo a furto, que pouso em tua face adormecida, não te lembra no peito os meus amores e a febre de sonhar da minha vida? Dorme, ó anjo de amor, no teu silêncio. O meu peito se afoga de ternura, e sinto que o porvir não vale um beijo, e o céu um teu suspiro de ventura. Nossa, é um homem apaixonado, né, gente? Dá pra perceber aqui que ele tá idolatrando essa mulher, né? Então, é um exemplo aí desta segunda geração da poesia do romantismo. Vamos lá, continuando. Terceira geração. A terceira geração também diferente, tá, gente? Não quer mais saber de romantismo, não está mais preocupada com a natureza e nem com o índio. Ela está preocupada com causas sociais, tá? Então, ela é chamada de geração social, liberal ou condoreira. Esse condoreira, gente, vem da ave do condor. O que é isso? Essa ave, ela é uma ave que fez voos muito altos e ela abre as asas e ela cobre tudo. Ela é muito ágil e tem tudo de cima. A liberdade é prioridade aqui, tá? Então é um estilo grandioso. Então esta geração, ela tem isso com ela, tá? Um estilo grandioso ao tratarem de temas sociais, tá? Temas relacionados à liberdade, à política e à denúncia de problemas sociais. Comprometimento com a causa abolicionista. Isso é a principal ali, tá? Os principais autores: Castro Alves, Souza Andrade e Tobias Barreto. Então, esta geração, ela apresentava uma excessiva preocupação com as causas sociais, a terceira geração, tá? Então, isso aparece nestas obras. Tem um autor, acho que eu não coloquei aqui, que ele chama Bernardo Guimarães. Então, tem uma obra que é bem conhecida aqui de vocês, é Escravizaura. Tá? Isso foi escrito em 1875. É dessa geração também. Tá? Então, a Escravizaura, ela foi escrita por esse autor, Bernardo Guimarães, chama. Ela é uma obra que apresenta essa causa social, né? Só que aí vai para a prosa, não é na poesia, tá? Mas ela é deste período também. Vamos lá, então. Vou ler agora um trechinho de um poema muito conhecido deste período aí, que é o Navio Negreiro. Gente, é muito forte, tá? Eu peguei um trecho, tá lá na página 48 do livro didático de vocês. Era um sonho dandesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri.
Então é um poema que chega a dar um arrepio na pele, assim, de você imaginar, né? O que ele narra nestes versos deste poema chamado Navio Negreiro. É bem forte, tá? Lá no seu livro didático tá completo, ou tem mais parte, não tá completo, tá? Mas tem mais versos lá, mais estrofes. Bem forte. Então essa é uma obra que representa essa terceira geração da poesia no romantismo, tá bom? Vamos agora falar do romantismo neste período literário da prosa, né? O que é isso? Então, prosa, quando a gente escreve o texto de uma margem à outra. A poesia, os versos, né? Era o texto escrito em versos, tá? Então, não aconteceu primeiro a poesia no romantismo e depois aconteceu a prosa. Não. Aconteceu no mesmo período, na mesma época, tá? Foram produzidas simultaneamente a prosa e a poesia. Tinha autor que ora estava escrevendo poesia, outra hora ele estava escrevendo prosa. Tá? Então aí, ou o autor escrevia só poesia, outro só prosa, mas aconteceu dentro do mesmo tempo, tá? Os romances, gente, eles eram publicados nos jornais, ou conhecido como folhetins, capítulo a capítulo. Então esses livros, esses romances que a gente encontra nesse período, era como as séries, como as novelas hoje, né? Então todo dia ou toda semana saía um ou dois capítulos no jornal. E aí, naquela época, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Então, as pessoas aguardavam sair o próximo capítulo lá no jornal da terça-feira, tá? Então, vai sair o próximo capítulo na semana que vem. Então, era isso. Os romances, eles eram publicados desta maneira, tá? Outra observação que eu vou fazer é sobre a palavra romance. O romance romântico tem as suas características, tá? Porque o que é o romance para a literatura? Romance na literatura nada mais é do que uma narrativa longa, onde tem personagens, tempo, espaço, narrador, tá? É um romance na literatura, é isso. Não significa que será uma história de amor. Pode ter o romance romântico, pode ter o romance realista, que é do outro período literário, tá? Pode ter um romance árcade, assim vai. Então, vocês, quando vê a palavra romance na literatura, não significa que será uma história de amor. No caso do romantismo, sim, tá? Romance romântico. A maioria das vezes tem caso de amor, tá? As histórias que tinham sucesso nesse período aí. Tinha sempre um herói, que era um homem sem defeitos, tá? Tinha uma heroína, que era uma mocinha casadoira, que obedecia às vontades paternas. E tinha conflitos, muitos conflitos, né? Nessa história de amor. Normalmente, né? Lá em Portugal, eu lembro que eu falei para vocês que as histórias não tinham final feliz, né? As histórias não aparecia, né? O final feliz ali no romantismo europeu, dificilmente tinha. No Brasil isso já modifica um pouco, tá? Normalmente para ter o feliz para sempre, né? O felizes para sempre acontecia neste período, né? A mocinha e o mocinho faziam tudo para viver felizes lá no final do livro. Ou o que acontece? A morte de uma das personagens. Ou o mocinho morria, ou a mocinha morria, ou os dois morriam. Tá? Este é o livro de sucesso deste período romantismo. Tá? Havia um abuso no uso de figuras de linguagem, principalmente de metáforas, comparações, hipérboles e muitos adjetivos, né? Para falar da mocinha e do mocinho ali. Tá bom? Então, são as principais características aqui da prosa no romantismo. Tipos de romances românticos, né? Então havia o romance romântico indianista. Então o que aparecia naquela obra ali? Quais são as características? Nacionalismo, construção da identidade nacional, o índio de forma idealizada como elemento da formação do povo brasileiro. O romance romântico histórico, passado mais recente, falava dos bandeirantes, falava da formação histórica do Brasil, né? Mas sempre contada de uma maneira idealizada, tá? Sempre com mais cor ali, né? Algo assim que nem sempre era o real, né? Romance romântico regionalista mostrava o que? O interior do Brasil. Como que era esse ambiente, como que era o cotidiano das pessoas, local de preservação dos tradicionais e legítimos valores brasileiros do século XIX, né? Então ali, ó, eles mostravam a família tradicional brasileira, né? Soava um tanto artificial, mas era isso que apareciam nas histórias,
tá? Era isso que aparecia nas histórias aí. O romance romântico urbano, história sobre a corte, painel social sobre a vida urbana do Rio de Janeiro e situações lírico-amorosas vividas ou idealizadas, mas na cidade, tá? Mas aqui para o setor urbano. Esses eram os 4 tipos de romances românticos do período romantismo, tá? Vamos lá aqui. Os principais autores. Então tinha o José de Alencar, né? Todas essas tendências aí, ele fez um pouquinho de cada coisa, tá? Ele é o principal autor do romantismo, né? As suas obras mais conhecidas, o Guarani, a Iracema e o Birajara. Visconde de Taunay. O romance regionalista de Taunay revelou ao leitor da corte os costumes, a língua, a cultura, a rusticidade dos habitantes do interior do Brasil. Né? Uma das suas obras mais conhecidas, gente, é Inocência. É uma obra bem conhecida, virou até filme. Joaquim Manuel de Macedo. Ele deu início ao romance brasileiro com a obra A Moreninha, em 1884. É o primeiro romance urbano de sucesso. E Manuel Antônio de Almeida. Ele ficou famoso com seu único romance que retrata a vida de uma camada mais humilde da população do Rio de Janeiro. Memórias de um sargento de milícias. Tá? Ele escreveu este livro e ficou muito conhecido. Tá? Aqui eu vou citar também de novo, né, aquele que eu comentei lá no finalzinho da poesia, que é o Bernardo Guimarães, escreveu um muito conhecido também, que é a Escrava Isaura, tá? Em 1875, este é conhecido dos dias atuais, né? Então acho que vale a pena também fazer a leitura. No livro didático de vocês, tem um trecho de Iracema, de José de Alencar, na página 51. Eu vou ler só um trechinho para vocês, tá? Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então, tudo isso para descrever, né, a Virgem dos Lábios de Mel, tá, gente? Aí é o livro de José de Alencar. Então, este era o período literário romantismo, tá bom? Vocês façam o resumo no caderno de vocês e respondam ao formulário com algumas questões deste período literário, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente vai se falando, tá? Até a próxima, gente. Tchau, muito obrigada.